Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos, minhas flores e meus cravos. Vamos lá. Bom dia aí para mais uma live com a Alessandra Viegas, Euzinha. Já apareceu um montão de gente ao mesmo tempo, eu não vou dar conta disso. Bom dia, Simone, Mileide, vai colocando aí. Marco, bom dia. Érica, bom dia, paz. Vamos lá, Fátima Santos, bom dia. Cristiane, Aline, Simone Filipes, Dayana, e que legal, Dayana. Ivonete, Josi. É isso aí. Vai colocando aí que eu vou vendo. Vou dando um bom dia para vocês. Com alegria. Cadê Isabela? Vamos lá. Bom dia, Ulisses. Cristiane. Vamos lá, pessoal. Jorge e Vivian, bom dia. Nosso texto de hoje, hein? Hoje eu vou falar da mulherada. Vamos lá! Números, capítulo 27. Talvez seja um texto que você nunca tinha ouvido falar. Obrigada, Josi! Essa cor aqui hoje tem a ver com texto. Vamos lá! Vamos lá! Bom dia, Fernanda! Fernanda Silva. Números, capítulo 27, é nosso texto dessa manhã. Você que tem a possibilidade aí, abra sua Bíblia e você vai dar de cara com 5 garotas. O nome delas, Macla, olha os nomes bonitos para você botar nas suas filhas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Tirza eu já ouvi falar, mas os outros nomes... Bom dia, Celane! Os outros nomes eu não ouvi falar ainda não, tá? Então, Números, capítulo 27, é o texto das filhas de Zelofeade, né? Roseli, bom dia! Isabela tá assistindo, tô vendo aqui. Eu já dei bom dia para Isabela antes dela aparecer. Bom dia, Edvanda. Vamos lá, então. Hoje eu tô de vermelho, né? Hoje eu tô com decote. Bom dia, Rodrigo. E aí a gente vai falar dessas mulheres aí, dessas 5 garotas, que são 5 garotas determinadas. Eu faço parte de um grupo de aeróbica, do qual eu tô relaxada, confesso, porque... Bom dia, Milton! Essa palavra de hoje é para mim primeiro. Bom dia, Solange. E aí, volto hoje. Tô falando aqui porque volto. Vamos lá, Maísa, Emilena, bom dia! Vamos lá. Pra aeróbica, dentro de casa mesmo. E nessa manhã eu estava refletindo acerca desse texto. Bom dia, Luísa. Luísa Mesquita, Laurinete. Números, capítulo 27. Tá? Daqui a pouco vou parar de falar bom dia, hein? Imagina quando eu ficar famosa, hein? Que apareciam uns 50 mil bom dia. Não vou dar conta disso, não. A Aline fica toda hora botando número 27, número 27. Então vamos. Números 27 é nosso texto de hoje. Bom dia, Demilda. Vamos lá, então. Livro de Números, tá? Aí, o que a gente tem aqui? Livro de Números. Primeira coisa, o nome Números na Bíblia hebraica, no original hebraico, tá? O nome do livro de Números não é esse. No original hebraico, acho que eu já dei bom dia a Demilda, né? Bom dia, Antônio. Vamos lá. Então,
Números no hebraico, o nome do livro é No Deserto. Midbar, não é Midbar, No Deserto. E por que é esse nome? Bom dia, Ana Paula. Vamos lá, é esse nome porque eles estão no deserto, tá? Então, o livro de Números, nosso texto é Números 27. Então, o livro de Números, eles estão no deserto, tá? Só que o que acontece no livro de Números? O livro de Números é o livro... Bom dia, Júlio, Sheila, irmã Elvira. Vai colocando bom dia aí que eu lendo, eu vou falando. Então, por que vai receber, então? Bom dia, Ana Paula. Passou uma Ana Paula lá em cima, agora outra Ana Paula aqui. A Moraes agora. O livro de Números vai receber esse nome quando ele for traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, né? E aí a Septuaginta vai dar o nome de aritmoi, que vem aritmética, né? Em português, aritmoi significa números em grego, né? Então, por que esse nome Números? Porque Números é um... Bom dia, Luzia! Números é um livro que está falando do censo que vai ser feito ali no livro de Números, a contagem do povo, para fazer o planejamento para quando chegar no livro de Josué, que eles saíram, né, já do deserto, no livro de Josué, e estão entrando na Terra Prometida. Então, o livro de Números é a contagem do povo, para ver quanto povo que tem, né? E aí depois, o que vai acontecer? Quando chegar no livro de Josué, esse povo que foi contado vai, né? Tirando os que morreram no deserto, né? Quem ficou vai entrar na Terra Prometida lá com o Josué e o Caleb e tal. Bom, nosso texto é Números... Bom dia, Cássio! Nosso texto é Números 27, mas se você for atrás um pouquinho, Números 26, o que a gente tem? Ó, direitinho, Números 26, versículo 1. Passada a praga, que lá matou um montão de gente, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo, estou lendo Números 26 agora, verso 2, levantem o censo, tá? A contagem de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Então, olha aqui o motivo de Números ser números, por causa da contagem. Esse censo aqui é o primeiro censo levantado, então, aqui no livro de Números. E vai dizer o seguinte, verso 3, Números 26, 3. Assim, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo, contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Então, nosso texto é Números 27, para quem está entrando agora. E agora eu tô lendo. Bom dia, Gabriel! Vou falar da gente, hein? Fica aí. Então, Números 26 é o capítulo anterior que mostra isso. Então, Números tem esse nome, porque é o livro do censo, da contagem do povo. E é legal aqui que o Senhor falou a Moisés e Arão, e aí o Moisés e o sacerdote Eleazar vão falar para todo o povo que contassem as tribos lá, né? E se você, depois que a live acabar, você quiser continuar lendo o livro, o Números 26, você vai ver que o capítulo todinho é o quê? Os filhos de, né? As tribos, né? Os filhos de Judá, os filhos de Zebulon, os filhos de Sacar, os filhos de Simeão, os filhos de Rúben, os filhos de Azer, os filhos de Naftali. Então, vai mostrar a contagem do povo todinho. Só que no meio dessa parada, dessa contagem dos homens,
porque estamos numa cultura patriarcal, tá? Números 27. Agora vamos falar de Números 27, as filhas de Zelofeade, as 5 garotas corajosas. E aí vamos lá, que vão nos ensinar nessa manhã a partir das atitudes delas, tá? Então, em Números 27, o que a gente tem? Um texto de 5 moças que são as filhas de um homem chamado Zelofeade, que era, tá, da tribo de Manassés, portanto, dos filhos de José, né? E aí, só que o Zelofeade não teve filhos homens. Zelofeade só teve filhas mulheres. Então, esse texto é um texto muito importante, porque a gente presta atenção que eu tenho que contextualizar, Números 27. Onde que a gente está? A gente está no início da formação do povo de Israel, tá? Eles saíram do Egito, eles estão no deserto, como eu falei ainda agora, tá? E aí, em Números 26, acontece esse primeiro censo, né? Para contar aquela gente que estava ali e projetar como é que a terra ia ser dividida lá no livro de Josué. Bom, o que vai acontecer? Vai ter um segundo censo, tá? Lá no livro de Josué, capítulo 13 até o capítulo 21. Lá vai ser aqui é o primeiro censo, Números 26, e lá em Josué, a partir do capítulo 13, vai ter um segundo censo para contar quantos tem para dividir a terra direitinho, né? De uma maneira equânime. Que palavra bonita, né? Bom dia, irmã Jurema. De uma forma igualitária, uma forma justa. Bom, então, nesse momento aqui, aí aquela história, que a Bíblia é machista, né? Que eu falei lá na roda com os esclarecedores, né? Bom dia, Fátima. Tô vendo aqui que você tá assistindo. Então, para quem entrou agora, bom dia, irmã Hélia! Beijão! Irmã Hélia, vamos lá. Então, Números 27. Então, esse texto é um texto para mostrar pra gente que naquela cultura patriarcal, bom dia, Maquinha, Números 27. Então, naquela cultura patriarcal, vem um texto que nos desafia, tá? Por quê? Só os homens eram contados, Números 26 está mostrando isso, tá? Sempre os filhos eram contados. E aí, em Números 26, antes da gente entrar no número 27, Números 26, versículo 33, quando está na contagem dos filhos de José, Manassés e Efraim, vai dizer assim, Números 26, 33. Porém, Zelofeade, já vai dar a dica, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Bom dia, Cláudio. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Aí você fala assim para mim, mas aquela cultura patriarcal, as mulheres não eram nomeadas. O nome das 5 aparece em Números 20, vou botar tudo na descrição do vídeo depois, tá? Números 26, 33. Deixa eu pegar meu coisinha aqui. Números 27, verso 1, que a gente vai ler já, que o nosso texto é Números 27. Números 36, 11. E depois quando isso se cumpre, a terra vai ser dividida, repete o nome das meninas mais uma vez, Josué capítulo 17, verso 3. Portanto, por 4 vezes o nome das garotas aparece. O que significa isso? Tá? Aqui a gente faz uma aula de tudo, né? Uma conversa, né? Essa é uma conversa. O que significa isso, o nome dessas 5 garotas aparecer tantas vezes no texto bíblico? Significa que isso é algo de extrema importância. É algo que marcou.
tá? E na teoria do texto, como eu venho falando com vocês, o que é isso? 5 personagens nomeadas e colocadas como principais personagens numa história. Ao lado de Moisés, que é Números 27, a gente já vai ler. Ao lado do próprio Senhor, que é o personagem e a voz de autoridade no texto. Ao lado dos sacerdotes e dos chefes do povo. São 5 garotas, tá? 5 mulheres, né? 5 moças, porque aqui elas ainda não são casadas. Portanto, 5 moças que vão diante de Moisés, diante dos chefes do povo, E olha o que Deus vai falar. Pois é. Bom dia, Rosângela. Vamos embora lá, então. Então, tô numa cultura patriarcal, tô dentro de uma linhagem patriarcal, mas vem esse texto para falar com a gente nessa manhã, tá bom? Dessas 5 meninas. Portanto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar antes do texto aparecer. Bom, tem uma coisa importante. Vamos lá. O que acontece? As meninas, elas teriam, né? Quando o homem não tinha filhos homens, né? Essas garotas obrigatoriamente vão ter que se casar, tá? E vão ter que se casar com, no caso lá, homens da sua mesma tribo. E a gente vai ver isso mais tarde, para que a herança delas, que elas vão conseguir, ficassem ali na tribo. Só que a gente vai ver que elas vão conseguir a herança, né? Então, o que eu já quero deixar claro aqui estamos lá numa cultura... Bom dia, Jamile! Números 27. Então, a gente está numa cultura patriarcal, a linhagem é patriarcal, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não é patriarcal, tá? Então, Deus ama e valoriza. Você tem o significado? Não, Marco. Eu vou botar na descrição do vídeo. O nome das meninas tem significado, tá? Eu sei que tem. Mas eu quis procurar, eu tentei, mas não achei não, tá? Mas tem. Eu vou botar um estudo que tem o significado do nome delas. Parece que Tirza é palmeira, ou palmeirinha, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho certeza, tá? A Joyce está dizendo mulheres danadas. Pois é. Então, vamos lá. Então, o que acontecia? Quando a gente tem a questão de uma mulher, né? Do pai, né, só ter filhas meninas, isso traria um problema grave, né? Porque aí a herança, a questão de marido e tal, só que essas garotas vão reverter toda essa ordem aí, tá bom? Então vamos lá? Números capítulo 27. Deixa eu ler aqui uma nota da Bíblia King James para vocês, tá? Vamos lá, ó. Na linhagem patriarcal do censo, só eram registrados descendentes homens. De acordo com a lei do levirato, no caso de um homem morrer sem deixar herdeiro homem, um parente deveria resgatar a terra para mantê-la dentro da família. Esse relato é um exemplo, o relato do Números 27, é um exemplo do incremento da jurisprudência no início da história de Israel. O caso específico foi apresentado aos líderes, a gente vai ver isso já já e tal, o líder faz apelo, tá? E obteve-se uma decisão. Então, o que era a lei do levirato, então? A lei do levirato era essa coisa, né? De que se o homem morreu, o pai morreu, ficasse a mulher com as filhas, um parente teria que vir para resgatar essa terra, porque elas não teriam herança de nada. Só que aqui a coisa mudou de figura. Portanto, vamos lá. Números 27, versículo 1. Então, lembrando que em Números 26 foram contados os filhos, os homens. Aí vem Números 27. Bom dia, Monique.
Então o quê? Depois de contar todo mundo, depois do versículo 33 do número 26 dizer que o Zelofeade só tinha filhas, mas não falou que elas receberam, certo? Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Portanto, teriam herança. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas, números 27, 2, se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes, eita coragem, e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: bom dia, Ana Amélia. Bom dia, Gilda, Liliane. Estou em números 27. Agora, verso 3. Nosso pai, o Zelofeade, morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, que foi lá um levante, né, contra o Moisés. Mas morreu por causa do seu próprio pecado, ou seja, morreu por si mesmo. Era uma forma de falar, morreu por seu próprio pecado. E não teve nenhum filho homem. Números 27, 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Para tudo. Porque qual era a lei? Isso que eu falei. Então, sem um herdeiro homem, naquela cultura patriarcal, o nome da família poderia ser esquecido, e isso era muito sério. Tá? Por que o nome da família poderia ser esquecido? Porque elas poderiam se casar com homens de outras tribos e aí o nome do pai delas acabou. Tá? Não tem essa história que hoje em dia já não tem mais isso, né? Você não precisa botar nome, você pode casar e ficar com o seu nome. Mas antigamente a mulher casava e recebia o nome do marido. Então a senhora e senhora tá lá, senhor e senhora Silva. Ela era Santos, mas não, agora é senhor e senhora Silva, porque era o nome dele. Então tem resquício até hoje dessa coisa daí. Então, isso era sério, porque aí o que aconteceu? O afastamento da sociedade e o abandono, tá? Lembra da história de Ruth e Noemi? A Noemi está desesperada quando o marido morre, 10 anos depois os filhos morrem, e a Noemi diz, agora acabou tudo. Vou voltar para casa, mas acabou tudo. Precisou de um parente vir e resgatar a terra dela, a casa dela, para poder ter tudo direitinho. Pois é, hoje não é mais obrigatório, mas antes tinha um nome, né? Vamos lá, então. Então, isso era sério. Só que essas garotas, né, as filhas do Zelofeade, elas vão à luta. E essa é a primeira lição dessas garotas desse texto para nós hoje. O que isso tem a ver com a gente hoje? Existia uma ordem instituída, que era cultura patriarcal, legislação patriarcal, né? Linhagem patriarcal, e só recebia a herança os homens, os filhos homens. Então, havia uma ordem instituída. E aonde que eu quero chegar nessa manhã, né? Essas garotas, elas vão correr atrás, né? A despeito do que as cercava, né? A despeito do que estava instituído, essas garotas correm atrás do que é justo e do que é certo. A pergunta de números 27 é, 27:4. Por que se tiraria o nome do nosso pai? Não é só elas, é o nome do pai, o sobrenome, a família. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai.
Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver comigo hoje em situação de coronavírus? Vamos falar um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa manhã, porque eu acordei com esse texto, não só para falar de direito de mulheres, não só para falar que homens e mulheres são iguais perante Deus e valorizados, e a gente precisa entender isso, mas essas garotas têm uma força dentro delas do não deixar como está. E Deus não é o Deus que deixa como está. Isso veio muito forte no meu coração. Nessa manhã eu já preguei nesse texto, né, ano passado. E aí eu revi a pregação. E a minha pergunta para a gente é: o que eu e você estamos negligenciando, estamos deixando como está nesse momento de pandemia, nesse momento de ficar dentro de casa, né? Ah, deixa como tá, né? Vamos ficar aqui deitado. Como eu falei ontem, não vamos cuidar não, vamos, né? Fica com o cabelo todo esgrenhado, não vamos precisar sair mesmo. Não precisa sair de casa mesmo. Então fica aí de pijama o dia inteiro. Não! Essas garotas não deixaram como estava. Elas foram questionar, elas foram pedir a herança. Dê-nos a herança do nosso pai. Então elas foram lá. Elas não deixaram como estava. Então eu, Alessandra, não posso deixar como está, como a gente falou ontem, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo, cuida do teu corpo, sejam alvas as tuas vestes, né? Se vista como se fosse para festa. Bom dia, Josilene. Vamos lá, Números 27. Então, se vista como se fosse para uma festa. Bota esse corpinho como se fosse para uma festa. E em todo tempo, né? Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então vamos botar essa cabeça em movimento? Não vamos deixar como está. Vamos botar esse corpo em movimento? Não vamos deixar como está. O cuidado comigo, o cuidado com o meu corpo, o cuidado com minha alma, o cuidado com todas as coisas. Ah, mas eu não sei andar de bicicleta, né? Tenho 49 anos. A primeira coisa, peguei a bicicleta, levei lá, tá lá. E aí essa semana, tomei o tombão, aquele tombo bonito, fiquei com medo tudo de novo, mas aí, né? Não tenha medo, tenha paz. Eu vou pegar a bicicleta e vou. Se cair de novo, caiu. Pronto. Então a gente não pode deixar como está. Ah, mas eu já tô velho, né? Já tá tudo enrugado. Não! Como eu falei ontem, né? Bebe 3 litros de água. Começa a cuidar, né? Água com limão. Hoje minha água tá com gengibre por causa da garganta. A água tá batizada. Então a gente não pode deixar como está. As garotas não deixaram como estava, apesar de haver uma ordem instituída que diz que você já passou da idade, que diz que você não sei o quê, que diz que você não pode, que você está dentro de casa, que você não pode sair, que não sei o quê. Não é tempo de deixar como está, é tempo de levantar e mudar. É tempo de levantar e mudar, tá? E aí eu quero ler com vocês Isaías capítulo 43, versículo 19, tá? Inconformismo, exatamente, não podemos nos conformar. Romanos 12 lá também, né? É o nosso texto lá, então vou ler também. Já estou mais perto de Romanos 12, então vamos lá. Romanos capítulo 12. Portanto, meus amados irmãos, né? Não vos conformeis, olha a minha versão como é que diz, com os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Renovar a mente, ajuda ela, Jesus. Ele vai ajudar, ele ajudou a garota, ele vai me ajudar. Vamos lá. Para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não se conforme, não entre na forma daquilo que estão tentando te colocar, por causa das tuas limitações, por causa da idade, por causa não sei o quê, porque você é mulher, porque você é homem, porque você é crente, porque você não sei o quê. Deus é um Deus que nos convida à transformação, à renovação, à não conformação, dentro do estabelecimento da palavra de Deus, da sua justiça, do seu amor, de tudo aquilo que Ele tem dado para nós. E aí, Isaías 43, verso 19, a gente vai fazer uma live ainda sobre esse texto, que ele é rico, mas eu quero ler rapidinho agora. Isaías 43, 19, diz assim, ó. Eis que faço uma coisa nova, que agora está saindo à luz. Será que vocês não entendem? Será que vocês não percebem, não veem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Toma, Alessandra. Ué, mas o caminho, mas é um deserto. Mas são lugares áridos. Ele põe rios no deserto. Tá? Ele inunda os lugares áridos. Foi isso que aconteceu aqui com as garotas, com as filhas do Zelofeade. Tá bom? Vamos continuar lendo para ver a segunda lição das garotas. Números 27, verso 5. Depois que elas fazem, né? Limitação é crença, eu aprendi isso ontem. Vamos lá. Números capítulo 27, verso 4, elas perguntam, né? Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Aí, verso 5. Números 27, 5. Moisés apresentou a causa delas. Lembra que elas foram até Moisés, os chefes todinho, o povo todinho. As 5, uma se agarrou. Imagina a cena, uma se segurando na outra. Vambora lá que a gente encara o troço juntas. Então, o Senhor disse a Moisés. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor e o Senhor disse a Moisés. Agora vai falar, a voz de autoridade do texto vai dizer. Presta atenção. Números 27, 7. As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Ué? Ah, mas a Bíblia é machista. Ah, mas não sei o quê. Aqui. Elas estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Não era transferir para um outro homem, parente próximo, para poder vir, para poder... Não. Tá? Então, Números 27, 8. E diga aos filhos de Israel. Isso é legal, tá? Deixa essa parte para daqui a pouco. Mas vamos ficar no 5, 6 e 7. Moisés apresenta a causa delas a Deus, ao Senhor, e o Senhor diz, as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo, tá? Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança. Bom dia, Ivete! Vamos lá, então. Números 27, eu estou falando das filhas de Zelofeade. E aí, presta atenção numa coisa. Essas garotas não só correm atrás do que é justo, tá? E do que é certo a despeito da ordem instituída. Essas garotas recebem a palavra do próprio Deus
de que o que elas estavam fazendo era certo. Então essas garotas conseguem mudar a ordem e o sistema que estava instituído. E mais, Deus as garante. Deus está com elas, né? É isso aí. Então, nessa quarentena, que a nossa vida mudou completamente, em vez da gente estagnar, essas garotas estão ensinando a gente que é preciso mudar. Aprender coisas novas. Ah, mas poxa! Aí vou voltar para mim, né? Mas eu não sei andar de bicicleta. A bicicleta estava parada aqui suja já há quase 2 anos. Novinha. Tanto que a pessoa que limpou para mim, arrumou ela todinha, falou: você comprou essa bicicleta zero? Eu falei: comprei. Pois é, mas já tá enferrujada e tal. Mas tá toda arrumadinha lá pra... Quando eu conseguir, vou postar um vídeo aqui, eu andando de bicicleta. Não aqui, mas lá no meu Face. Não vou usar Face da igreja para botar vídeo eu andando de bicicleta. Bom, e aí, né? A Monique está dizendo: o nosso Deus revoga decretos. E o nosso Deus revoga também as dificuldades que estão em nós. É o Deus que diz pra gente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Bom dia, Gabriela, de São Gonçalo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, sabe o que é hora de mudar e fazer? Tem curso de inglês na internet de graça, tá? Do Instituto Federal. Tem curso de artesanato de graça. Tem curso de piano, tá? De qualquer outro instrumento. Tem viagens virtuais por dentro de museus, por dentro de bibliotecas. Tem um montão de livro online aberto na quarentena. Tem bibliotecas do mundo inteiro abertas para a gente ver. Então é hora de... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É hora de botar esse versículo pra fora. Aí hoje eu tô assim, né? Porque eu vou falar mesmo, daqui a pouco eu vou tirar o cordão. Eu já tô com roupa de ginástica por baixo, por isso que eu tô de vermelho. E aí, ó, o top tá aqui embaixo, acabou aqui, eu vou direto fazer aeróbica aqui, né? Tem... A Suelane tá perguntando se tem curso de teologia com a Alessandra Viega. Pois é, acho que a gente já começou, né? Na verdade, ó, gratuito. Todo dia tem um texto da Bíblia pra gente aprender. Tem um monte de coisa pra gente fazer nessa quarentena. Além de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa alma, vamos cuidar da nossa mente, vamos estudar, vamos fazer coisa nova. Estudar é a melhor coisa para combater Alzheimer. Vamos fazer uma coisa nova. Deus nos garante, Deus está com a gente. E essas garotas estão mostrando isso, tá? Essas garotas estão mostrando isso. Terceira coisa para a gente já ir caminhando para o final dessa live, né? Vamos lá, Números 27, agora sim, depois que Deus diz, ó, elas estão falando o que é justo, a voz de autoridade do texto. E aí, Números 27, 8. Deus ainda está falando. Ó, minha Bíblia, né? Como eu já falei para vocês, eu pinto de amarelo quando Deus fala, né? Então, isso aqui tudinho, ó, é a voz de Deus falando aí no Números 27. Vai do verso 7 até o verso 11, tá? E depois Deus vai continuar falando, aí já é outro assunto. Números 27, versículo 8 agora, né? Depois que Deus diz, elas estão pedindo o que é justo, Bom dia, irmã Odete, Walter, vamos lá. Simone, Monique, tá, vamos lá. A Monique tá falando, né? Eu tô fazendo jardinagem. Pois é, era aí que eu queria chegar e eu botei aqui e não li. E aí tem um grupo aqui na minha região, né? Que a gente tá fazendo coisa nova aí. A gente tá plantando. Aí Gabriel entrou aí. E aí a hora que falou, vou falar, Gabriel, né?
Tá lá Gabriel plantando, Everton, todo mundo cultivando suculenta, cultivando frutífera, cultivando, fazendo hortinha em casa. Eu não tenho terra, mas eu tenho vaso, E aí a gente tá todo mundo plantando. Daqui a pouco vai começar a dar um monte. A gente vai começar a trocar entre si as mudinhas. Eu não entendo nada de plantas. Mas eu já venho nisso aí, Maquinha ajuda e tal, me dá mudinha. E eu tô aprendendo. Isso está me fazendo um bem tão grande, né? Algo que... Eu tinha umas 4, como eu falei, ou 5. Agora tem mais de 20 ali. Tem planta que eu nem o nome sei. Mas estou aprendendo a cuidar. Qual que gosta de sol, qual que não gosta de sol. E qual que tem que ficar na sombra, qual que tem que ficar dentro de casa. Isso faz bem à alma, faz bem à mente. E faz bem ao corpo, porque, como eu falei, mexer na terra, aprender, é coisa nova. E ontem a gente estava no grupo, Maquinha está estudando um novo curso de homeopatia, A gente estava no nosso grupo das garotas, vamos dizer assim, né? E aí, comprando vaso de barro para colocar, e aquela coisa legal, aquela coisa gostosa. Né? E aí uma das meninas falou, gente, eu não entendo nada de planta, eu tô aprendendo. Eu também não entendo, mas quem entende está ensinando. Então não é para ficar estagnado, né? Como eu falei, não é para deixar para lá, não é para deixar como está, é para continuar e é para mudar, Colhi açafrão, pois eu já vou colher já, né? A cúrcuma. Então, vamos para a terceira parte. Essas garotas, elas conseguiram o direito não só para elas. Olha o que vai acontecer. A Cristiane está dizendo, minha varanda está virando uma floresta, Maísa, eu estou cultivando hortaliças, é isso aí mesmo. Bom dia, Kelly. Vamos lá. Números 27, verso 8, Deus continua dizendo, e diga aos filhos de Israel, Isso, a irmã Hélia está cuidando das plantinhas do filho, exatamente, que era paisagista. Olha só, e Deus vai tratando da gente nessas coisas, né? A Aline está cursando direito, Então, mas Deus está falando, vai conseguir, claro que vai conseguir, assim como eu vou conseguir andar de bicicleta. E fazer outras coisas também, que Deus já tem meus desafios. Ontem eu estava chorando, falei, caramba... Mas tem tanta coisa que me limita, eu tenho tantas limitações. Só que nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, não há limites. Não há limites para aquele que crê no Deus do impossível. É nessas coisas também. Às vezes a gente fala isso, né, para grandes milagres. Pô, gente, no dia que eu aparecer andando de bicicleta vai ser um milagre. Eu tenho questão de equilíbrio, tenho problema de lateralidade direita e esquerda e tal. Mas eu vou conseguir, porque Ele é o Deus do impossível. Pode ser uma coisa muito simples para você. A Alessandra fez 2 doutorados, dá aula de grego, fala um montão de coisa aqui. Mas você anda de bicicleta legalzão e eu ainda tô aprendendo. E aí? É assim que a gente vai. Bom, Números 27, 8. E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Sabe o que está acontecendo aqui? Essas garotas não mudaram a jurisprudência daquilo que estava instituído só para elas, não. Essas garotas abriram precedente, uma prerrogativa
E agora isso foi para elas e elas conseguiram ajudar todos os outros casos. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo só para a gente, que a gente não vai, né? Eu vou correr atrás do que é justo para mim, né? Eu vou mudar, eu não vou mais deixar como está, eu vou mudar e tal. Sabe quando isso acontece? As pessoas olham pra gente. Bom dia, Tayana. E aí, tem gente que vai se espelhar em mim e tem gente que vai se espelhar em você. Tem gente que já está se espelhando na gente. Porque tá vendo que a despeito das nossas dificuldades e dos nossos limites, a gente está tentando. A gente está indo, a gente está treinando. As notícias tristes vêm na gente todo dia, a gente enfrenta e levanta a cabeça, né? Tira a poeira, né? Dá a volta por cima. Como diz a música lá, reconhece a queda, reconhece a queda. Eu reconheço, eu caio mesmo. Eu tenho meus limites. Mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? E é isso que o texto está dizendo, está mostrando pra gente, né? E aí, o que aconteceu? Esse precedente é aberto, essa prerrogativa, as ações dela tiveram resultado, porque nossas ações têm resultado, tá? E aí eu quero falar agora, eu quero ir para Josué, então, agora, porque aí já é o cumprimento disso daí. Josué, capítulo 17, lembra que eu falei no início da live? Josué, Números 26, que é o capítulo anterior, é o primeiro censo. Isso, banho de sol na cozinha. Deixa eu falar uma coisa do banho de sol, tá? Tava pensando isso. A vitamina, quando eu falar assim, acaba lá e vai tomar banho de sol. A vitamina D, para processar no corpo, tá? É só depois das 11, tá bom? É no sol fortão mesmo, tá? Só depois das 11. 15 minutos. Depois das 11, a partir de 15 minutos, fica ali 15 a 20, vira de um lado, vira do outro. É a partir das 11, né? Não é cedinho não, tá? É no sol quentão mesmo. Aproveita e pega uma cozinha, né? Aí vão falar assim, você saiu do isolamento social. Né? Peguei uma corzinha dentro de casa, tá bom? Vamos lá. Então, em Números 26 é o primeiro censo. E lá no Josué, a partir do capítulo 13, é o segundo censo. E aí, Josué, capítulo 17, verso 3. Quero ler para vocês. Isso, obrigada, Suelane. Das 11 às 16. Vamos lá. Josué, capítulo 17, verso 3. Já é a hora do pessoal tomar posse das terras. Diz assim: porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Isso está lá em Números e agora vai ser registrado em Josué, tá? Que se chamavam, vem o nome, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, não é mais Moisés. Portanto, as garotas estão vivas ainda, tá? Chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes do seu pai. Pois é. Elas pediram lá, só que lá elas ainda estão no deserto. Terminou a caminhada no deserto, entraram na terra prometida, as garotas foram lá, agora Moisés já está morto, agora é Josué, e elas receberam a terra delas, né? Então, elas conseguiram, né, exatamente o que elas foram pedir, e aí, como eu falei, o precedente foi aberto. Então, tem uma coisa legal também que eu quero fechar essa live
com essa informação, e aí as lições são bem rapidinhas, só que eu já dei, né? Aqui na King James, diz assim, ó, uma coisa muito legal. A decisão deste caso, as filhas de Zelofeade, anunciada nos dias de Moisés, no 2º milênio antes de Cristo, e cumprida por Josué na distribuição das terras, Josué 17, versículo 3 ao 6, ainda estava em vigor, presta atenção, mais de 500 anos depois. Os nomes de duas, por isso que eu falei para o Marco aí em cima, que eu vou pesquisar e colocar aqui na descrição do vídeo o link que fala o significado do nome das meninas. Os nomes de duas descendentes de Manassés, da linhagem de Zelofeade, Ogla e Noa, foram preservados como nomes de distritos e cidades na região de Samaria, dentro do território de Manassés, nos óstracos de Samaria. Sabe o que é óstracos? Óstracos ou óstracas, né? São pequenas peças de cerâmica que parecem redondinhas assim, por isso que é óstraco, né? Que parece ostra, né? Com registro escrito, tá? Com coisas escritas ali. Então era cerâmica, ainda mole, né? E aí eles naquela escrita, né? Fazendo assim com algo de metal. Então foram encontrados, tá? Então foram encontradas, óstracas, eu prefiro óstracas do que óstracos. Então foram encontradas óstracas, que são esses pedacinhos de cerâmica escritos, comprovando que há distritos, né, cidades com dois nomes, dentre os 5 nomes, com o nome de duas das garotas, tá? A Ogla e a Noa, tá bom? E aí, que datam essas óstracas, porque isso dá para fazer teste no carbono 14, datam do 8º século antes de Cristo, pelo menos 200 anos depois do exílio de Judá. Tá legal? Então, não é história da carochinha, não é historinha, tá? Essas garotas existiram e a gente tem a comprovação disso quando você tem o achado arqueológico. E aí foi achado. Então, nessa manhã, vamos ficar, né, com a história aí das 5 meninas. Repetindo, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 garotas muito corajosas que têm 3 lições para nós nesses momentos de coronavírus. E eu tô falando tudo para mim, tá? Você tá pensando que eu tô falando para você, né? Mas eu tô falando tudo para mim. Vamos para as lições? Números 27, do 1 ao 4. Corra atrás do que é certo, do que é bom para você, a despeito do que está instituído, tá? Não deixe estar. Não deixe para lá. Não se deixe para lá. Não se deixe para lá. Porque você é muito importante para ser deixado para lá. Eu sou muito importante para ser deixada para lá. Quando eu fico falando beba água, tô falando para você e tô falando para mim, tá? Porque eu tenho que beber um montão d'água aqui. E eu tenho que beber o resto do dia também, até fazer os 3 litros que eu quero passar e as rugas vão sair. Eu preciso me cuidar. Você precisa se cuidar. A gente precisa correr atrás daquilo que é importante pra gente. A gente não pode se deixar pra lá. Porque Deus não é o Deus que deixa pra lá, tá? Segunda lição, Números capítulo 27, verso 5 ao verso 7. Mude! Vamos mudar! Vamos mudar!
Vamos fazer coisas novas nessa quarentena. Vamos aprender coisas novas. Abre a internet aí, faz um curso, vê aí algo legal. E a gente vai mudar com a ajuda de Deus. Ele garantiu as meninas. Ele nos garante. Ele nos garante. E a terceira lição, Números 27, do 8 ao 11. Tem gente se espelhando na gente. Aquilo que a gente acha que está mudando só para nós, tem gente que está mudando também, por causa da nossa mudança. Tem gente se espelhando em você, tem gente se espelhando em mim. E aí, assim como se cumpriu lá em Josué, né? Você vai ver, isso que a gente está mudando hoje, essa oportunidade que Deus está dando para a gente mudar, daqui a pouco vai virar hábito, vai se cumprir em nós. Então, essa água que você está bebendo a mais, e vai. Esse sol que você está tomando todo dia, isso vai virar hábito, porque depois de 21 dias vira hábito, isso é comprovado, né? A gente está lendo a Bíblia junto todo dia, Claro, quando acabar a quarentena, ou daqui a pouco, não sei, a gente não faz mais todo dia, ou faz 3 vezes, 4 vezes na semana, mas a gente já tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, né? A gente já está adquirindo o hábito de isso, o cérebro é adaptativo, como o Maquinha está falando, é só adaptar novas atitudes. Então, quando eu vir, né? Já estou andando de bicicleta, como a Fátima falou, é só treinar, eu já sei, é só treinar, tem que botar isso na minha cabeça, eu já sei, é só treinar. E aí, de repente, eu vou olhar assim, caramba, já estou andando e nem estou sentindo, né? E você que aí vai estudar inglês, ou vai estudar violão, ou vai estudar piano, ou flauta, ou vai pegar um livro novo aí para ler, ou uma Bíblia nova, e vai começar a marcar, e vai começar a pintar. Começa a fazer, né? Ou vai fazer ginástica quando acabar essa live, como eu vou fazer aqui. Começa a fazer, que tem gente se espelhando na gente. Deus garante a gente, confie em nós. Que nessa manhã você fique aí com o exemplo das 5 garotas, né? Que foram contra a ordem instituída. Aprender a dirigir. Pois é, eu tenho carteira, mas não dirijo. Pois é, então. Eu tenho carteira, mas não dirijo. Eu tenho que aprender também. Entrar nessas aulas para perder o medo. Não é? Não. Não tenha medo. Tenha paz. Vambora, gente. Vou terminar a live com essa imagem aqui, ó. Pra gente não ter medo, pra gente ter paz, né? Sempre agradecendo aí ao Jorge e à Vívia por esse presente, né? E toda hora que eu olho pra caneca, ela me confronta todos os meus medos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Tá bom? Ah, Rosângela, coisa linda. Começou a dirigir aos 52. Pois é, eu vou começar aos 50, se Deus quiser. Se Deus quiser. E bicicleta com 49. Ele quer. Deus abençoe você nessa manhã. Tá bom? Não tenha medo. Encara. Encara. Vamos fazer coisas novas. Vamos mudar o que está instituído, né? Sobre nós. Às vezes os nossos limites que a gente mesmo coloca. Vamos embora, que tem gente se espelhando na gente. Beijo da Alessandra.